queridas, e bem-vindas ao meu novo banheiro. Bom dia. No vídeo de hoje a gente vai tentar reorganizar a minha vida, colocar as coisas em ordem. E assim, me mudei, estou numa casa nova. E hoje eu tenho muita coisa pra fazer. Na verdade, não tantas, porque eu não estou podendo fazer algumas coisas. Pra começar, eu coloquei um Planon, tá vendo? Tá roxinho. E hoje eu tenho que ir na UBS pra elas verem, porque já fazem os 3 dias que eu coloquei. Então, é dia de voltar lá pra elas verem. E sobre reação, por enquanto eu não tive nada. Porém, hoje de manhã eu acordei com algumas espinhazinhas aqui. Eu não sei se é pelo Implanon ou porque eu comi chocolate ontem. Porque ontem foi domingo, hoje é segunda. Ontem foi domingo e eu fui fazer um concurso. E daí eu comi um chocolate. E daí eu não sei se é por isso também. Pode ser que seja. E assim, além disso, hoje eu tenho que ir na UBS. Quero dar uma organizadinha no meu quarto, porque ele tá uma bagunça. Tenho que fazer meu relatório de estágio, tem que começar. Que eu já tô em estágio 2 e eu tenho que fazer. E tenho que trabalhar hoje de tarde, porque eu estou no PIBID, né, ainda. E tenho que ir pra sala hoje de tarde, tenho que ir pra escola. Mas, antes de tudo, vamos começar o dia, vamos fazer um café da manhã. E eu queria muito começar um desafio, sabe aqueles desafios de 75 dias? Porém, eu não vou começar agora, porque por causa do Implanon, eu não posso voltar a correr ainda. Então, não faz sentido eu começar um desafio desse que envolve treino, alimentação, um monte de coisa, se eu não tô podendo treinar. Então, eu vou planejar as regras do desafio, vou conversar com vocês e espero que no próximo dia, no caso, no próximo vídeo, já seja eu começando esse desafio. Porque eu acho que eu vou começar ele só na próxima semana. Não são tantos dias assim, que precisa ficar sem treinar, são pelo menos 5. Porém, hoje já é o terceiro. E quarta-feira é feriado, então eu vou voltar pra minha cidade, ficar com meus pais. E aí eu não quero estar me cobrando de treinar, sabe? Não começar o desafio nesse período. Então, assim que eu voltar, ou seja, próxima segunda, eu acho que eu vou começar. E daí acredito que o próximo vídeo seja esse, mas vamos nos planejar, nos organizar e estabelecer as regras já de agora. Olha que fofa, gente. Eu ganhei do meu namorado de aniversário de namoro. Ai, que lindo. Ignorem minhas unhas todas borradas, que eu ainda vou limpar. Eu pintei elas ontem de noite. Sabe que lindo? Eu amei essa estampa. Eu tinha comentado com ele que eu tinha amado essa coleção de outono da Gold Case. E ele me deu uma garrafinha. Eu fiquei tão feliz. Então, queridas, o que ficou decidido foi o seguinte.
dei uma planejada no mês de maio, dei uma olhada. E o desafio que eu quero fazer é aquele de 75 dias, porém não o 75 hard. Eu quero fazer o soft, porque por enquanto é suficiente. Acho muito ousado começar o hard logo. Mas eu quero fazer ele pra colocar minha vida em ordem e ver se eu consigo voltar aos eixos, vamos dizer assim. Faz muito tempo que eu não treino, faz muito tempo que eu não sigo a dieta direito. Não sei se vocês estão escutando, mas tá passando um querido aqui vendendo, não sei, carro da fruta, da pamonha, não sei. E ele tá gritando ali e tirou um pouco a minha concentração, enfim. E vamos ver se conseguimos voltar aos eixos e construir a vida dos sonhos em 75 dias. Mas não agora, vamos começar só a próxima semana. Essa semana o que eu preciso fazer é começar minha nova pesquisa, porque sim, estou em outra pesquisa. Não sei se vocês se lembram, mas eu pesquisava Brasil Colônia e agora eu estou em outros ares. Depois eu falo melhor pra vocês o que a gente vai pesquisar. Mas o desafio vai ser o seguinte. Os desafios do soft vão ser beber 2 litros de água, 45 minutos de exercício, um só, tá ótimo, que vai ser corrida, seguir a dieta com 2 refeições livres por semana, porque o hard não tem refeição livre, porém eu acho muito ousado começar uma dieta já sem refeição livre nenhuma, de uma pessoa que não segue dieta nenhuma. Então assim, eu como completamente intuitivamente para ir para uma dieta completamente restritiva, acho um pouco loucura. 10 páginas de um livro, que pode ser qualquer um. Então assim, 10 páginas lidas e ter a foto, né, de progresso, óbvio, tirar fotinho todo dia e, no caso, também eu quero gravar pro YouTube e postar um vlog do desafio a cada 15 dias, eu acho. Enfim, vamos seguir assim. Para esta semana, primeiro, já fui na UBS, tá tudo bem com o bicho, ele tá no lugar certo, enfim, só tá roxo, mas é normal. Não tive nenhuma reação, então tá ótimo. Hoje de tarde eu vou trabalhar. E que mais? E para essa semana a gente vai começar essa pesquisa. Então vamos começar uma pesquisa nova do zero. E eu acho que vai ser bem legal para mostrar como que a gente da história faz pesquisa, né? Então vai ser isso que vocês vão ver esse vlog. Eu também vou voltar para a cidade dos meus pais. Então quarta-feira eu vou viajar. Por isso que inclusive também que eu não vou me botar pressão de fazer exercício. Porque eu quero ir pra casa pra aproveitar, realmente, sabe? E sexta já vai ter arraiá, que eu tô muito feliz. E esse mês também, o encontro do Clube do Livro vai ser um arraiá. Porque tem esse ponto também, eu não lembro se eu já tinha falado isso, mas eu estou em um Clube do Livro com algumas meninas aqui da minha cidade e tá sendo bem legal. Deixa eu mostrar, bem-vindos ao meu quarto, e deixa eu mostrar meu quarto novo pra vocês. Olha, querida, primeiramente, você vai, por favor, não reparando na bagunça, tá? Porque tá realmente bagunçado. Enfim, essa é a visão quando você entra do meu quarto. Aqui a gente tem um cesto de roupa suja e a touca de cetim, ignorem. Ali a gente tem um guarda-roupa. Pois é, no meu quarto anterior não tinha guarda-roupa, só uma cômoda. E agora eu tenho um guarda-roupa. E ali tô eu. Enfim. Aqui também temos uma cama de casal muito mal arrumada às pressas, porque a pessoa que arrumou tinha aqui na UBS, enfim. E tinha uma cama de casal. Não tinha também. Tinha cama de solteiro antes. E tô muito feliz com essa minha aquisição. Aqui temos uma bolsa que eu uso sempre, umas chaves e um cartão pendurado com o meu nome, meu crachá. Ali temos pendurado um Proteja Seu Coração Mortal, que é do Príncipe Cruel, que eu comprei o box e pendurei ali. Aqui temos roupa. Aí, enfim, virando. Aqui no cantinho temos o meu ventilador, o livro que eu tô lendo atualmente, que é a biografia do Hamilton. Aqui temos alguns cadernos, uma lancheira para quando eu levo comida pra faculdade e o meu tablet carregando. Enfim, mesma banquinha de sempre. Aqui temos uma mesinha, que antes eu também não tinha. Vocês estavam apoiados ali. E aqui temos o meu notebook novo também.
E a minha garrafinha nova, que o meu namorado incrível me deu de presente de namoro. Isso e aquele chocolate ali. Enfim, a mesa tá uma bagunça, mas a mesa sempre tá uma bagunça. Aqui minha mochila da faculdade, um patins ali embaixo. E aqui temos outra grande aquisição, que era assim, meu sonho, que é uma estante. Agora eu tenho uma estante própria, mais ou menos dividida por cor. Quer dizer, tá dividida por cor. Porém, o Príncipe Cruel, como é novo, tá solto ali no meio dos azuis. Devia estar ali em cima. Enfim. E tem esse pôster também do Príncipe Cruel, que eu botei tampando o quadro. Mas é porque eu ainda vou comprar um quadrinho pra ele, bonitinho. Eu quero colocar ele aqui nessa parede, do lado da estante. Ai, eu tô muito feliz, gente. É a primeira vez que eu tenho uma estante. Não ironicamente. E um guarda-roupa. E é isso. Esse é meu quarto novo. No guarda-roupa tem as minhas roupinhas também, mais ou menos separadas por cor. Meus produtos, minhas coisas, sapatos, enfim. E é isso. Tô bem feliz com esse quarto, porque ele é bem maior que o meu anterior. Agora eu tenho cama de casal, agora eu tenho guarda-roupa, agora eu tenho uma estante. Enfim, muita coisa que eu sempre quis ter. E não tinha espaço no outro pra ter. E agora eu tenho. E é isso. Agora eu estou indo almoçar na RU e depois vou pegar ônibus pra ir trabalhar. E o lookinho de hoje é esse. Blusa preta, calça preta e vou botar um papete no pé. E tá ótimo, isso é carisma. Beijinho. Cheguei em casa, passei a tarde na escola, não podia filmar, né? Óbvio. Uma coisa interessante foi que eu tava pensando seriamente em começar o desafio logo essa semana. Porque a médica da UBS falou que já era vida normal e tal, e eu tava pensando, não, eu tava me culpando, né? Tô procrastinando, eu deveria começar a fazer isso logo, começar a fazer exercício, eu devia correr hoje, tudo mais. Só que olha que interessante, no caminho de volta, eu tava ouvindo o podcast da Lu, né, que é o Notas de Rodapé, e eu tava ouvindo o episódio, vou deixar o episódio aqui, o nome direitinho, mas era algo tipo, o seu corpo é um milagre. E ela tava falando justamente sobre a importância, em um momento do episódio, ela tava falando justamente sobre a importância do descanso. E do descanso enquanto parte importante para o nosso corpo se curar. E isso pra mim foi um tapa na cara tão grande, porque o meu braço, apesar de tudo, ele ainda tá doendo. Tipo, vocês podem ver que ele tá roxinho. E ele tá doendo. E tá doendo pra pesos mínimos, assim. Tipo, eu pegar o meu fone, que é uma coisa leve, com esse braço, já dá uma pontadinha assim, sabe? Porque ainda faz pouco tempo. E eu já tava pensando em correr, sendo que eu ainda tô um pouco gripada. Eu tava bem gripada semana passada. Semana eu já tô melhor. Mas eu ainda tô com muito catarro, ainda tô expectorando muito, meu nariz tá entupido. Então, assim, pra correr, a respiração ainda ia tá meio dificultada. Mas eu já tava pensando, não, tenho que correr, faz muito tempo que eu não corro. E me culpando porque eu não tava fazendo isso. Até eu me tocar que, gente, eu preciso descansar, sabe? Tá tudo bem pra essa semana pra descansar. Porque essa semana eu vou voltar pra casa dos meus pais. Então eu não quero estar me cobrando, eu não quero começar esse desafio agora pra estar me cobrando de estar fazendo exercício, treinando, seguindo dieta na casa dos meus pais, sabe? Eu demoro um mês pra ver os meus pais e eu quero aproveitar esse momento em família. E tava pensando nisso, né? Como é louco, como a gente acaba ou como o mundo capitalista em que a gente vive e essa cultura da produtividade excessiva acaba nos fazendo a gente se culpar muito e se cobrar muito por coisas que é normal e tá tudo bem descansar, sabe? Então, dito isso,
Eu queria falar também um pouquinho do livro que eu tô lendo. Eu falei pra vocês que eu tava lendo a biografia do Hamilton, mas o livro do mês do Clube do Livro das meninas que eu faço parte é Se Deus Me Chamar Não Vou. E eu resolvi começar ele logo, porque eu percebi que eu não vou acabar Hamilton. A biografia que eu tô lendo tem 900 e tantas páginas. E eu não vou acabar a tempo de ainda ler Se Deus Me Chamar Não Vou pro encontro de junho. Então eu resolvi começar ele logo e depois eu volto com a biografia. E, gente, que livro é esse? Meu Deus, que livro bom! Que livro perfeito. Nossa, às vezes eu tô vendo assim minha vida normal e do nada eu me lembro de umas frases do livro e fica na minha cabeça assim. Tipo, tem uma que eu de vez em quando eu penso que é: será que os vagalumes piscam de dor? Se eu pudesse piscar de dor, eu seria um escândalo. E às vezes eu tô vendo minha vida normal assim, eu penso: nossa, se eu pudesse piscar de dor, eu seria um escândalo. Sabe? E, se Deus me chamar, não vou. Eu tô em não sei quantos por cento, vou colocar aqui também, mas é um livro sobre uma menina de 11 anos chamada Carmen, Maria Carmen. E a Carmen, ela escreve esse livro. Ela escreve esse livro, sabe? Ela não é só narradora, como ela também é personagem. E ela escreve esse livro sobre ela, sobre a cidade dos 11 anos, sobre a escola, sobre Deus, sobre solidão, sobre dor. Os pais dela têm uma loja de velhos, que é uma loja de coisas geriátricas, né? E ela escreve sobre a vivência dela, as reflexões. Ele é um livro muito interessante, assim, porque ela está ativamente escrevendo, sabe? Como é que eu posso explicar isso? É realmente como se fosse um livro dela. Ela fala que não sei quando acabar capítulos, sabe? Esse tipo de coisa. Eu esqueci como chama esse tipo de narrativa. Mas, enfim, é uma narrativa muito interessante porque ela fala muito sobre solidão. E você acaba lembrando muito de quem você era quando estava nessa pré-adolescência, né? Essa fase horrível que você tá saindo da infância pra a fase adulta. Tipo, no segundo capítulo, teve uma frase que pra mim foi muito gatilho. Eu comecei a chorar muito, enfim. Que ela fala: hoje descobri que sou gorda. E daí ela vai falando sobre isso, que eu não vou falar mais pra não dar spoiler, apesar de que isso tá no segundo capítulo. Mas, tipo, essa parte em que ela fala sobre ela ter descoberto que ela é gorda e que aos 11 anos, né, e que ela precisa fazer regime porque ela queria ser magra como as meninas da escola. Nossa, sabe, isso é... Ai, gente, isso é tão gatilho, sério. Ou ela falando que acha... Essa é uma frase bem famosa do livro, que eu, inclusive, é por ela que eu conheci o livro, apesar de que ele não foi indicação minha, ele foi indicação de uma das outras meninas, que ela fala que acha que tem algumas crianças que são mais solitárias que os velhos. Enfim, é um livro muito sobre solidão e como nessa fase, de fato, a gente se sente muito sozinha, sabe? Ela fala também sobre como ela sente que nunca vai ser amada por ninguém, que ninguém nunca vai querer casar com ela e nem nunca namorar com ela, enfim. É um livro incrível, de verdade, é muito sensível. Eu já tô obcecada por esse livro, já tô doida pra terminar. A indicação foi maravilhosa e eu não vejo a hora de ouvir a opinião das meninas sobre ele. E é isso. Atualizações de hoje são essas. Eu acho que agora de noite, primeiro, eu quero fazer uma sopa pra jantar, porque pra mim, se eu tô doente, a janta tem que ser sopa. Sopa não só é janta, como é almoço, como é café da manhã, é tudo. Eu amo sopa. Gente, eu sou quase uma idosa. Eu amo sopa, amo chá, amo crochê, amo coisas assim. Enfim, uma jovem senhora, né? Eu acho que eu vou fazer uma sopinha. Vou fazer um slide pro PIBID amanhã, pra amanhã, né? No caso, vou fazer hoje para amanhã, porque a gente tem que apresentar uma coisa e eu não sabia que tinha que ter slide, mas aparentemente tem. E acho que é isso. Então é isso, vamos lá fazer uma sopinha. Fiz uma sopinha.
delícia. Espera, vou fazer aqui no senso. Delícia. New York City. Dreary, gray, miserable. Or was that just me? After ending a sordid affair with my married ex-boyfriend and going through a painful breakup with my current one, I decided it was time for a change of scenery, and I wasn't alone. I can't believe you're all going to LA without me. We still can't believe you went on your honeymoon without us. Oh, I have pictures. You happy now? While we were planning our escape, I used to think the glow was makeup, something I had to earn, but it's water in the morning, letting my body learn. This clean skin, soft light, this rest that shows in my eyes. This is how I hold my shoulders when I stop living rushed. I don't chase it, I make space for it. I come back to myself. As a woman's glow. Gente, tô de pijaminha. E assim, esse é literalmente o melhor momento do meu dia. Chazinho de hortelã, porque eu tava meio ruim da garganta. Um chocolatinho, mas bem pouquinho dentro do plano, só pra dar um docinho antes de dormir. Um livrinho. Meu cobertor quentinho e a minha cama. Sério. Isso aqui, não ironicamente, é o melhor momento do meu dia. Ai, é isso. E eu gosto tanto desse momento que às vezes quando eu tô tendo um dia ruim, um dia difícil, eu passo o dia inteiro pensando nesse momento aqui. Onde eu vou deitar na minha cama, ler um livro, enrolado no cobertor, tomando um chazinho e comendo um chocolatinho. Nossa, que delícia, sério. Melhor jeito de embalar o sono é esse aqui. Agora, beijão. Boa noite, gente. Até amanhã. But you can feel it, that's a woman's glow. When I'm calm, it gets realer, that's a woman's glow. When I take my time, it's a light I don't chase, it's a light I find. The real glow comes from inside, when I don't need a proof, when I say no without guilt, and I still keep my peace. It's being kind, staying sharp, it's knowing what I allow. It's moving slow on purpose and standing solid now. I protect my energy, I don't pour it out for free. I keep my center. Cafezinho da manhã. Pode não estar muito bonito, mas muito gostoso, com certeza tá. Pãozinho com ovinho, queijo, uma granolinha, uma bananinha com granola e um cafezinho bem quentinho, ó. Fumacinha saindo, que delícia. Yummy, yummy. Lastro no seu passado. Se você vive uma vida que não está satisfeita, não é fruto de você ter acordado tarde hoje ou de você estar se sentindo insatisfeita hoje. É fruto do que você está escolhendo há 3, 6 meses, 1 ano. E pensar dessa forma também me ajuda a ter paciência comigo mesma para reorganizar minha vida. E ter esse primeiro ponto na sua cabeça, na sua mentalidade, te ajuda muito, porque assim você entende que, vamos supor que você quer alcançar um objetivo. Saiba que você precisa, de hoje até os próximos 3 meses, 6 meses, 1 ano, tomar decisões que te ajudem a chegar perto disso. Bom dia! Agora sim, falando diretamente com vocês, já são 9 horas. E eu já tô atrasada pra aula. Mas ainda assim, eu vou maquiar. Com relação ao meu braço, ainda tá um pouquinho roxinho, porém, eu já não sinto nada de dor, nada. Vou começar passando hidratante, óbvio. Já não sinto nada de dor. Ontem, quando eu pegava o peso, mesmo que pouco, ele ainda doía, só que hoje nada. Então, assim, a partir de hoje tá normal. Só que assim, eu não sabia que ia amanhecer sem doer e que eu ia amanhecer praticamente curada já da gripe. Eu não tô sentindo mais nem o meu nariz,
Então, nem o meu nariz entupido, então eu não boto despertador pra acordar cedo, pra ir correr. E agora eu tô me perguntando se eu vou ou se eu realmente tiro a semana pra descansar. Agora passar o protetor solar. E não sei, mas vamos ver. Porque assim, o que temos para fazer hoje? Eu tenho agora a aula de contemporânea. Eu tava ouvindo agora de manhã o texto da aula, né? Nossa, eu adoro fazer isso, gente. Isso é tão útil, isso é tão prático. Dica para todas as amigas, todas as amigas universitárias. Quando você não tiver tempo de ler o texto da aula antes da aula, joga no IA e pede pra ela ler pra você. Então, tipo, eu estava escutando o texto como se fosse um podcast. Como, tipo, a pessoa lendo e tudo mais, enquanto eu fazia o meu café da manhã. Então agora eu já tenho uma boa base da aula. Daí depois, agora gelzinho de sobrancelha. Eu vou olhar pra cá porque tem um espelho aqui, tá? Resolvi me maquiar no banheiro porque eu acho que a luz fica bem melhor pra vocês aqui no quarto. E daí de tarde eu tenho reunião do PIBID. Eu não vou vir pra casa porque não compensa, porque a minha aula acaba meio-dia. Daí eu vou almoçar no RU, né? E depois, e sendo que a minha reunião começa 1h30 da tarde, então 1h40, 1h30, então não adianta vim pra casa. Porque eu vou acabar de almoçar o quê? Umas 12h30, 12h40? Não adianta. Então vou ficar lá. Só que eu vou levar hoje corretivo, né? Acho que eu vou levar hoje o meu notebook e eu tenho que fazer meu relatório de estágio. Então acho que eu vou fazer nesse período. E depois da minha reunião do PIBID, eu também vou ter aula de francês. Minha aula de francês começa às 5 da tarde. Então eu vou chegar em casa e acho que não vai dar tempo de correr por isso. Porque aí eu vou ver. Eu vou chegar em casa umas 6h30 da noite. 6h30 para 6h40. Então, eu não gosto de correr de noite sozinha. E o meu namorado não pode ir comigo porque ele tem aula de noite. Então não dá pra ele ir correr comigo às 6h40, 6h30, se a aula dele começa às 7 horas. É infactível. Então, assim, eu não gosto de correr sozinha de noite. De manhã eu não sinto medo nenhum. Agora, de noite, eu tenho medo. Não gosto. Sempre eu lembro daquele caso. Ai, gente, nós mulheres que consumimos true crime, a gente é muito assombrada, né? Porque, assim, eu sempre lembro daquele caso da corredora do Central Park, que é lembrado muito mais por causa do que aconteceu. Eu não sei se vocês já viram, tem um filme sobre ele, que é no caso não sobre ela, né, mas sobre os meninos, porque foram acusados 5 meninos negros. E é um caso muito óbvio de racismo, porque era muito óbvio que não tinha sido eles, mas eles foram acusados por serem os únicos negros no parque naquele momento. Então, assim, ele é muito lembrado por isso. Eu esqueci o nome do documentário, mas eu vou botar a fotinho dele aqui. Mas Olhos que Condenam? Acho que é. Em português. Mas eu sempre lembro desse caso porque é uma corredora. Tipo, eu vi o filme, não é um documentário, é um filme. Eu vi o filme muito por causa do racismo, né, e tudo mais. Eu adoro usar ele de exemplo em aulas também, sobre a cultura do racismo nos Estados Unidos depois do apartheid e tudo mais, e comparar com a realidade do Brasil, enfim, gosto muito. Mas, pra mim, ficou muito marcado porque eu corro. E a mulher era uma corredora e ela estava correndo sozinha. Então, assim, eu sei que a maioria das pessoas lembra ele por causa do caso de racismo, né? O que tá certíssimo, não tô falando que tá errado, mas eu tô falando que pra mim, quando eu vi o filme, uma coisa que me marcou era o fato de que foi uma mulher correndo sozinha que foi espancada e estuprada no Central Park, sabe? Tipo, é o parque central da cidade de Nova York. Se a mulher aconteceu isso com ela em um lugar tão movimentado quanto o Central Park,
Imagina eu correndo sozinha em frente à rua aqui de casa, sabe? Eu sempre penso sobre isso. Enfim, nós mulheres que consumimos true crime, a gente é bem assombrada, né? É muito engraçado isso também. Nossa, eu tô desviando total do assunto, mas enfim. Eu tenho vários livros aqui de true crime, né? Eu tenho Caso de Família, eu tenho Um Nome, eu tenho também enfim, eu tenho vários livros de true crime. E às vezes, uma pessoa vem querer me pedir livro emprestado, e eu sou muito tranquila pra emprestar livro, gente, eu não tenho pena, não. Eu acho que livro tá feito pra ser lido e eu não quero nenhum livro parado na minha estante. Não à toa também é por isso que até hoje eu não tenho o Diário de Anne Frank, né? Porque eu emprestei e a pessoa nunca me devolveu. Mas enfim, ainda pretendo comprar ele de novo, principalmente quando eu for professora concursada, porque é um tipo de livro que eu quero que os meus alunos vejam e eu quero ler trechos dele quando eu estiver dando aula de Segunda Guerra Mundial. Essa é outra coisa, eu amo ler trechos dos meus livros nas aulas. Acho super legal. Enfim, iluminador. Enfim, esse não é o ponto. O ponto às vezes as pessoas vêm me pedir livro emprestado e daí elas me perguntam, nossa, nunca me fala desse livro, fala sobre o quê? Aí eu conto o caso mais absurdo do mundo. Tipo, aconteceu da minha prima vir me pedir livro emprestado e daí ela viu o livro Eu Tenho um Nome e daí ela perguntou, é sobre o que esse livro, não sei o quê. E eu falei, tipo, é sobre uma moça que sofreu de abuso sexual e teve que mudar a lei do estado dela, esqueci qual era o estado, dos Estados Unidos, porque o cara foi inocentado, porque no abuso não teve penetração. E daí ele foi inocentado porque a defesa alegou que não foi abuso, porque não teve penetração. E daí, tipo, a capa não é fofinha, é uma capa séria, mas não é uma capa que diz livro sobre abuso sexual. Então ela ficou horrorizadíssima. Pronto, e é isso. Minha maquiagem ficou assim, só isso. Não passo nada demais. Agora eu vou passar um perfuminho. Eu acho tão fofo que eu sempre lembro da Fê, que ela fala assim, perfume que combina com o look. Só que eu não tenho nenhum perfume verde. E esse aqui é meu perfume Sabor Faculdade. Nossa, vai parecer que eu tava falando por causa daquele meme, né? Mas não é isso, é porque eu tenho perfume para diferentes ocasiões. Pra mim, atualmente, meu perfume da faculdade é esse Luna. O que é bem engraçadinho, porque eu usava o Luna, o preto, esqueci o nome, mas o que é a embalagenzinha preta, pra o ensino médio. E daí eu tô usando o Luna rosinha pra faculdade. E não ironicamente, pode não parecer. E agora, um body splash pra complementar, porque eu adoro misturar cheiros pra sentir que eu tenho um cheiro só meu. Enfim, e daí é muito engraçado, porque pode não parecer, mas isso também diz muito sobre a minha eu do ensino médio e a minha eu da faculdade. Hoje vocês estão me vendo de unha preta, mas hoje eu pinto bem mais a minha unha de nude, de rosa. Mas no ensino médio, gente, eu só pintava a unha de preto. Eu era a garota diferente de todas as outras garotas. Não me maquiava, eu não usava maquiagem, eu só pintava a unha de preto. Enfim, tinha um cabelo roxo. Apesar de que o cabelo roxo eu sinto um pouco de saudade às vezes. Às vezes eu olho e penso, gente, meu cabelo tá muito normal. Mas se eu fosse pintar hoje, eu não pintaria de roxo. Eu acho que eu pintaria de rosa. Porque eu nunca tive cabelo rosa, eu queria ter. Mas enfim, já tô atrasada, então vou indo pra aula. Vou passar hoje praticamente o dia inteiro fora, vou tentar filmar alguma coisa, mas eu tenho vergonha de filmar nos lugares públicos e também eu sei que eu não posso ficar filmando a imagem das outras pessoas assim, né? Mas enfim, beijo, beijo. Eu já almocei e daí agora eu tô aqui esperando a minha reunião começar. Minha reunião começa umas 2 horas, são 1 da tarde e eu vou fazer o meu relatório do estágio. Então eu vou ficar fazendo coisa da faculdade um pouquinho até a outra.
a senhora piscou e eu já tô na casa dos meus pais, no meu quartinho. Os lugares que eu mais amo no mundo, de cabelo molhado, lavado. Esse já é o dia seguinte. Porque o que foi que aconteceu? Como eu disse a vocês, eu queria voltar pra casa hoje, né, quarta-feira. Só que o carro que eu ia vir não deu certo. E daí a gente começou a se desesperar, eu e mãe, a gente já ficou assim, meu Deus. E o que tinha acontecido? Meu professor da tarde, né, que é o meu trabalho, o PIBID, tinha cancelado a aula porque ele ia ter que fazer um exame. E o meu professor da manhã, que é o da faculdade, né, que aí eu ia assistir aula e não dar aula, também cancelou a aula. Ele mandou um e-mail assim, de última hora, cancelando a aula, falando que não ia poder dar. E então, eu ia passar quarta-feira inteira sem fazer nada, sendo que quinta é feriado. E daí eu falei, não, mãe, eu tenho que ir pra casa, eu quero passar feriado em casa e tudo mais. E daí o que aconteceu foi que mãe conseguiu uma carona pra terça-feira. Eu saí mais cedo da minha reunião do PIBID, avisei pra minhas coordenadoras, gente, eu consegui uma carona, eu preciso ir pro interior, não sei o quê. E daí, vocês viram aí o take do carro, e a gente chegou muito tarde, eu cheguei, já era 9 horas da noite. Então, assim, agora de manhã a mãe foi trabalhar, e eu estou com meu irmão. Vem, amor da nossa vida. Ai, meu Deus, essa barriga. Ele tem já 2 anos, fez 2 anos mês passado. E por isso também que eu queria muito vir pra casa, porque eu não pude vir no aniversário dele. E eu queria trazer o presente, né, vida? Dê oi. Dê beijo. Ai, que vergonha. Muito lindo. E é isso. Hoje eu vou passar amanhã com ele. E assim, eu ainda pretendo começar a minha pesquisa, porque a minha reunião com a minha orientadora... Ah! Vai pegar não. Vai pegar não. Vai pegar não, vai pegar não. 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 Não. Não, Nina, não. Nina, não. Porque a minha reunião com a minha orientadora é próxima semana. Então eu tenho que entregar já as bases da pesquisa. E eu achei que seria legal, tipo, mostrar uma pesquisa nova, do zero, como é que a gente faz pesquisa em história, pra quem tiver curiosidade. Então, eu decidi que eu vou continuar com o vlog por isso, mas não vai ser agora. Agora eu vou passar amanhã com ele. E assim, quando eu tô em casa, eu tento não pegar em tela, eu tento não pensar em trabalho, não pensar... Assim, o máximo que der, né? Porque tem coisas que eu tenho prazo, tipo, essa é uma pesquisa, então eu tenho que entregar. Mas eu tento ao máximo não pensar nisso, porque eu realmente quero aproveitar cada segundo com ele. Eu só venho pra casa geralmente uma vez no mês. Então, meu maior foco é aproveitar com ele, brincar. E o meu presente de aniversário pra ele esse ano foram vários livrinhos. E ele há tempo que anda com esses livros pra lá e pra cá. Ele tá amando. E ele sempre fica pedindo pra gente ler pra ele. Então, assim, é isso. Agora de manhã vai ser só aproveitar com esse neném. E de tarde eu vejo se eu começo a pesquisa, quando ele dormir. Né, amor? Oi, tchau.